Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 26 de março, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meus irmãos, somos convidados, diante do Evangelho de hoje, a meditarmos com 2 verdades de fé que a espiritualidade do Carisma Lumen nos ensina a trazer para dentro do nosso coração. A primeira meditação e o primeiro ponto aqui que queremos trazer é quando falamos continuamente de amarmos ocupar o último lugar. O que é que queremos realmente partilhar de graça, de testemunho, de valor do Evangelho quando dizemos esta frase? Ocupemos o último lugar, amemos o último lugar. Nos consideramos sempre aquele coração miserável que necessita da graça de Deus para caminhar, para tomar qualquer decisão e para se sair de toda e qualquer situação que venhamos a passar. O último lugar é aquele coração que se reconhece pobre, que se reconhece, por isso, necessitado da graça de Deus e não se eleva por nenhum motivo, e se é humilhado, escolhe e acolhe o valor daquela humilhação e se esconde diante de Jesus. Vemos na figura de Jesus abandonado, Jesus crucificado, exatamente o último lugar por excelência. Vemos que o Cristo ali nos ensina, Ele que tinha todos os motivos de ser digno, a ser colocado em um estado, em uma graça, em um nome de santo. E ali, por causa do que ele realizou, pelo incômodo que ele foi gerando, ele foi tido como o pior dos criminosos. Ele carregou uma culpa, uma pena, um crime, como se tivesse assim feito, de forma silenciosa, nos justificando. Ele acolheu todas as humilhações, todos os ultrajes e se colocou ali silenciosamente na paixão pelos nossos corações para nos salvar do ter, do poder e do prazer. Jesus nos ensina
como podemos acolher em todas as condições e situações que vivamos essa lógica e essa graça do último lugar. Ele não ficou ali se defendendo, ele não ficou dizendo o que ele era com palavras, ele deu testemunho. Ele nos acolheu naquele processo, naquele plano tão doloroso e tão valoroso para nós. Ele abriu para nós as portas do paraíso por conta disso. Por isso que o valor do último lugar é algo que tanto precisamos meditar. E dentro do Carisma Lumen nós conseguimos assim entender exatamente quando conseguimos contemplar a presença de Jesus crucificado, abandonado, encarnado nos mais pobres, nos que mais sofrem. Naqueles que muitas vezes são vistos como pecadores ou que estão à margem da sociedade porque realizam isso ou aquilo, ou porque não têm isso e aquilo e vivem uma vida completamente deserdada de valor digno de vida, uma vida que está à margem. E o que é que Cristo nos ensina? Ele se encarna naquele irmão, ele sente aquelas dores, ele mais uma vez toma para ele. Há um mistério de fé que nos faz realmente tirar todas as vendas, todas as escamas dos nossos olhares para conseguirmos ver o Cristo crucificado nos dias de hoje. Tantas crianças, mulheres, irmãos, idosos que vivem nessa situação. E o que isso tem a revelar de lógica com o Evangelho que aqui conseguimos realmente sermos convidados a uma conversão? Vemos no Evangelho de hoje uma pessoa que, porque segue o Senhor, se justifica e se coloca numa posição de desprezo diante daquele que é tido como quem não segue, diante daquele que é visto como pecador. E a lógica do coração de Cristo, justamente no último lugar que ele nos ensina, nunca é desprezar alguém, nunca é se sentir superior a alguém, jamais nos sentir justificados, santos, porque a graça de Deus nos visita. Se jejuamos, se damos o dízimo, se fazemos caridade, se fizermos boas ações, só assim fazemos pela graça de Deus. Se a motivação for realmente por amor ao Senhor. E aí que somos convidados a uma conversão profunda, de meditarmos como estamos respondendo à nossa vocação. Cumprimos essa vocação nos distanciando das pessoas, desprezando outras, ou pelo mistério de reconhecer Cristo no pobre, pelo mistério de encontrar Jesus naqueles que mais sofrem, naqueles que estão numa vida à margem, nós conseguimos aprender de Cristo os valores de mansidão, os valores de não condenar e não julgar ninguém, porque nós, sem a graça, fazemos o mesmo ou pior. Façamos então o propósito de deixar o Evangelho deste dia ter um espaço considerável no nosso coração para reaprendermos o que significa o último lugar. Às vezes sabemos o conceito, mas estamos fugindo das ocasiões em que o último lugar nos convida a viver. E por isso, ter realmente entranhado no nosso coração como é a postura do Cristo que não despreza ninguém, que se encarna naquele que é desprezado e por isso anseia reunir todos os seus filhos no encontro salvífico, no encontro que gera salvação em ambos, naquele que realmente acolhe a graça de Deus para o seguir e para ir socorrer quem necessita, e aquele que está naquela condição e tem Jesus encarnado na sua dor e consegue reconhecer a presença do Cristo ressuscitado que vai naquele irmão que vai ao seu encontro. Que Nossa Senhora possa se encarregar os nossos corações no seu colo e interceder pela minha vocação, pela sua vocação, diante de todos esses desafios que o Senhor nos convida a aceitarmos o último lugar e, por isso, amar a todos na oração, na caridade e no serviço das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Que Deus nos abençoe.